A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Podem sentar. Pedro falou sobre perseverança, né, e posicionamento. Pastor Marcos foi bem perseverante, né, pastor? Faz algum tempo já que ele fez o convite e não conseguimos conciliar algumas datas, e aí na segunda-feira ele me passou mensagem. Aí na terça-feira eu recebo um comunicado que eu havia me esquecido que tinha reunião na escola hoje. Meu Deus, e agora? Passo mensagem ou não passo? Mas não, assumi o compromisso. Não é com o pastor, é com o Senhor. Amém? Então, eis-me aqui nessa noite para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de dizer para você que o Senhor já começou a falar comigo e com você nessa noite. Amém? Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui? Glória a Deus. Os louvores falou muito ao meu coração. E o Senhor falou, né, no louvor, o Pedro estava ministrando aqui, né, e o Senhor falou sobre em ti descansarei. Então há descanso para você nessa noite, amados. Aquele que confia no Senhor, que entrega o seu caminho ao Senhor, vai descansar nele. Porque ele tem promessa para você, ele tem promessa e ele não é um Deus que não cumpre suas promessas. Amém? Então, eu gostaria que vocês abrissem lá no Salmo 91. Salmo 91, capítulo 1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. No Antigo Testamento, tabernáculo, habitação, santuário, era um lugar onde havia manifestação da presença do Senhor. Né? Lá então em Êxodo, quando Deus fala com Moisés para ele subir no Monte Sinai, são 40 dias, 40 noites, o Senhor então dá as instruções ali, né, para Moisés construir um tabernáculo, um santuário, uma tenda da congregação, onde ali há a manifestação da presença do Senhor. E naquele contexto, né, vocês sabem disso, eu até pedi para o Eloy, não sei se ele vai conseguir projetar aqui, vai Eloy. O Senhor dá todas as instruções para Moisés. Não era construir como ele queria, mas tinham elementos essenciais, com configurações específicas ali. Ali é só uma imagem dos elementos que tinha, mas vocês lembram, né? Então tinha a área externa, ou seja, o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Então ali tinha alguns elementos, e aqui então, né, vocês viram, tinha um altar de holocausto na qual se fazia, né, o sacrifício para a remissão dos pecados, né? Então a bacia de bronze, depois havia a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso e a arca da aliança no Santo dos Santos. E ali então Deus, era a forma dele se manifestar, a presença dele, e uma vez por ano o sumo sacerdote então ele ia, fazia todo essa passagem, porque primeiro haveria remissão de pecados, tinha que lavar os braços, os pés, a purificação, né, o incenso, e uma série de processos que ele tinha que passar para ele, então, chegar onde? No Santo dos Santos. Ali na arca, onde a manifestação do Senhor se manifestava ali através da presença do Espírito Santo. Mas é tão tremendo a obra de Jesus. Aleluia, a obra de Jesus. O véu se rasgou
E hoje ele se fez carne, ele habitou entre nós e ele enviou o Espírito Santo que hoje habita em mim e habita em você. Amém? Hoje nós somos santuário do Espírito Santo. Isso é tremendo, porque quando você busca a presença do Senhor, quando você, então, porque você busca a presença, a manifestação vem. Então nós somos santuários que está se manifestando e levando o que? A luz do Senhor. Que estamos levando a palavra, que são o pão representando o alimento. Nós estamos levando o incenso, a adoração, a oração. E nós somos hoje esse santuário. E se então o Senhor habita em nós, ali como diz no Salmo 91, há descanso e proteção. Vamos voltar lá rapidinho no Salmo 91. Ficou um celular aqui, tá bom? Vou deixar aqui. Acho que é para o seu, Pedro. Então, ali no capítulo 91, no versículo 2, ele diz assim: sobre o Eterno declara, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Então, o Senhor, Ele hoje, a palavra de Deus fala que Ele, então, não habita mais em templos de mãos humanas, mas Ele habita em mim e habita em você. E aí, quando Ele declara que Ele é a nossa força. Então, por isso que eu falei que o Senhor já estava falando conosco nessa noite. Porque se você hoje chegou aqui cansado, de repente você fala, não tenho forças mais para orar. Não tenho mais, às vezes, força para interceder. Eu estou dizendo que nessa noite o Senhor vai te renovar. Amém? O Senhor vai te fortalecer. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue. A luta é espiritual. E a gente falou aqui nessa noite que nós somos vitoriosos. Há um destino profético para mim e para você, de sermos vitoriosos em Cristo. Amém? E aí no versículo 3, ele fala assim: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Vamos ler aqui até o 7. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move, sorrateia nas trevas, nem demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Glória a Deus, porque é um Deus que te protege. Você é santuário. Você é santuário e Deus te protege, Ele te cobre, Ele te sustenta. E a palavra do Senhor diz que ainda que 1000 possam cair ao teu lado, né? E 10.000, você não será atingido. Quando Deus chama Gideão e fala para ele ser o quê? Um homem valente, para ele não temer. E ele diz, eu não sou mais pobrezinho. Né? Então, ele tem medo. E o Senhor, então, e ele pede provas, vocês sabem da história. Então, eram 32.000 homens. O cenário era um cenário devastador, de medo. Mas o Senhor, Ele fala, não, são muitos ainda. Né? Vamos para 22, vamos para 10. E ele foi com quantos? Com 300. Porque com Deus nós somos a maioria. Porque com Deus nós somos vencedores. E ali o Senhor, então, ele vai com 300. E esses 300, eles não lutam. O Senhor é que luta e que peleja por eles. Amém? Então, o Senhor, Ele é todo poderoso, como nós falamos aqui nessa noite. Então, se algo vai, muitas vezes, algo, cenário, as notícias,
Muitas vezes o medo, todo dia você abre, às vezes a reportagem, você abre algo, são notícias ruins para te lançar um medo, e o medo para te paralisar, para te fazer desanimar, porque muitas vezes o medo faz isso, ele nos faz duvidar, muitas vezes. Mas o Senhor, Ele, nessa noite, né, Ele está aqui para dizer que Ele é o nosso guerreiro. Não há o que tememos diante das circunstâncias, diante das situações. E aqui, então, no versículo 8, ele fala assim: somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Com as mãos deles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Aqui a palavra de Deus fala que ele envia anjos para nos guardar. Deus dá ordem, ele envia. Porque há uma batalha espiritual, há uma guerra. Né? Paulo já nos afirma que há uma batalha. E que nós temos o quê? Armaduras para vencer e para ir para essa batalha. Porque o mundo espiritual, muitas vezes, nós achamos que estamos lutando com pessoas. Né? E são pessoas, mas que são pessoas que estão com influência do maligno. Por isso que então ele fala, a nossa luta não é contra a carne. Nós temos que ter esse discernimento, porque a nossa luta é espiritual e a batalha existe. Não há campo neutro no mundo espiritual. Né? Não há campo neutro. Não há como você servir a dois senhores. Né? A Bíblia fala que não tem como você servir a dois senhores. E aqui, então, existe o quê? O mal. Existem as forças do mal. Na oração que o próprio Jesus nos ensinou, na Pai Nosso, ele fala, e nos livra do mal. O mal é real, o mal existe. Mas o mal, ele existe porque esse sempre foi o plano de Satanás desde o início. Nos tirar da comunhão, da presença do Senhor. E agora, nos últimos tempos, a gente vê esses ataques. E muitas vezes a gente vê as batalhas, elas são travadas neste mundo espiritual. E nós temos que ter sensibilidade e saber guerrear com as armas certas. Nós temos que saber guerrear com as armas corretas. E é interessante que a gente teve esse final de semana. Cadê? Tem alguns adolescentes aí, né? A gente teve o nosso acampa dentro. E foi uma bênção. E a gente estava ministrando sobre intimidade. O tema era esse. Né? A gente estava fazendo um momento ali de roda de conversa e o tema é intimidade. E aí, em um certo momento, a gente já tinha trabalhado o mês passado com os adolescentes sobre batalhas espirituais. Porque uma das estratégias do inimigo é trabalhar na nossa mente. Depois trabalha no nosso coração, gerando dúvidas, gerando problemas com a identidade de quem eu sou em Cristo. E então nós começamos a trabalhar um pouco sobre batalha na mente, sobre batalhas espirituais e sobre as armaduras de Deus. E aí, em um certo momento, até a professora Denise falou, olha, estamos falando da importância da intimidade, da gente estar trabalhando esse ano, né, como o ano de maior intimidade. E ela comentou, falou, olha, nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor, a oração, a palavra, e porque a gente sofre muitos ataques. E ela até deu esse exemplo, que ela, nos últimos meses, tinha sofrido muitos ataques espirituais. Mas o importante é que nós
vencemos. Amém? Nós vencemos, virão ataques. Sim. E aí, ela comentou isso e até abriu para alguns adolescentes, que nós até ficamos bastante surpresos, porque eles também têm sofrido ataques espirituais. Essa geração é a geração do avivamento. Amém? Só que se essa geração, elas não tiver, como o Pedro falou, posicionamento, ela não vai mudar este mundo. E é isso que o inimigo não quer. Então, nós precisamos ter o quê? Santidade. Sabe, nós precisamos buscar em Deus, em oração, em palavra. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu o diabo com a palavra. A palavra é o nosso escudo. E aí, então, eles começaram a testemunhar situações de muita batalha espiritual, de visões que eles estavam tendo. E essas visões, porque Deus, né, em alguns, começaram a dar visões. Mas o mais importante é, não tem que ter medo. Você tem que saber repreender o mal, que é a autoridade no nome de Jesus. E foi tão interessante porque um dos adolescentes falou: Clélia, isso foi uma experiência que eu tive muito medo, porque eu vi algo muito ruim, mas isso me despertou para buscar mais em Deus, mais em oração, mais em leitura da palavra. Sabe, às vezes Deus permite essas situações, porque Ele envia os anjos dele para nos guardar. Amém? Só que Ele permite situações para que nos abra os nossos olhos espirituais, para que a gente tenha o quê? Posicionamento. Porque soldado sem armadura não vence. E nós temos que ter as armaduras corretas. Amém? Então aqui, voltando ali, ele fala, né, sobre, ele fala sobre os anjos que eles são o quê? Ministradores. Lá em Hebreus fala que anjos estão a serviço de nós, né? Então, os anjos, eles estão para nos guardar. E nós temos que pedir ao Senhor, pela palavra dele: Senhor, dê ordem aos seus anjos, todas as manhãs, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Amém? Porque a oração, ela é diária. A oração é todos os dias, clamando, pedindo ao Senhor que nos guarde, que nos livra do mal. Então, o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. E quantas vezes a gente vê os anjos do Senhor nos guardando? Quantos e quantos livramentos a gente falou: nossa, agora foi o anjo do Senhor que nos guardou, que nos livrou. Porque eles estão a nosso serviço, a serviço daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então, aqui, vamos abrir ali, né? Então, lá em Hebreus 1,14, só colocando aí, né, para vocês. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Eles estão ao nosso serviço. Eles estão para nos guardar. Eles estão porque foram enviados, porque o Senhor é que dá ordem a eles para nos guardar em todos os nossos caminhos. Mas que a gente não fique muitas vezes achando que não há o mal, porque a luta, ela é diária. O inimigo vai tentar contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. A gente, essa semana, teve uma reunião do On Fire, que vai acontecer, né, no final de semana do Imersão, um trabalho para os jovens e para os adolescentes. E, então, eles farão, né, toda a equipe que está envolvida no trabalho e as lideranças estarão 10 dias em jejum e 10 dias em oração, antecedendo a programação, para estar ministrando com esses jovens, com esses adolescentes. Porque há lutas, há batalhas espirituais
que só se vence com oração e jejum. Então, houve um direcionamento profético de que toda a equipe precisa estar preparada, que estará ministrando com jovens, com adolescentes, que estejam nessa consagração. Então, nós realmente temos que estar, amados, atentos, como a gente ouviu nessa noite, nos despertar, porque o inimigo, ele está ao derredor. Ele está, muitas vezes, e todos os dias a gente vê, nossa, aquele jovem foi tragado, aquele jovem está nas drogas, aquele jovem saiu, aquele jovem não está mais na igreja. E a gente vê que o inimigo, ele vem lançando dardos. Né? A palavra de Deus fala dardos, setas. Mas nós somos o que? Nós temos o sangue de Jesus. Nós temos o sangue, que é a nossa arma de defesa. Nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós temos a palavra do Senhor. Amém? Porque a oposição, e como a gente teve a oportunidade, né, de assistir um documentário, Guerra Invisível, né, que lançou o apóstolo Géser, e ele comenta, só tem duas opções, né? Ou você bater numa guerra, ou você apanhar. Que a gente seja aquele que a gente bate, não que a gente apanhe. Amém? Então é isso. Não tem opção. A nossa opção é vencer. A nossa opção é lutar. Amém? E lá em Mateus 28, por favor, né? 18. Só para a gente fechar essa parte aqui. Então, Jesus, vamos ler assim até o final aqui. Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, a autoridade, ela foi dada no nome de Jesus, tanto no céu quanto na terra. Quando Jesus, no plano de redenção, ele morreu, ele ressuscitou, ele toma toda a autoridade que havia se perdido. Então, Jesus, é no nome de Jesus que nós vencemos toda a nossa batalha com o inimigo. Amém? E aí vamos voltar lá. Salmo 91, 14. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Que momento que o Senhor vai estar com você? Em todos os momentos. Ele vai estar com você. Na tribulação, ele vai estar com você. Isso vai passar, porque coloca, por favor, no Salmo 50, 15. Invoca-me no dia do perigo. Algumas traduções falam da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Tu me darás glória. Então, a palavra de Deus fala que se você está angustiado, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Ele vai te livrar. É a palavra dele. É ele que está dizendo, ele vai te livrar e você vai honrar o Senhor. Sabe por que você vai honrar o Senhor? Você fala, eu venci mais uma, eu saí mais fortalecido, eu aprendi no Senhor. Porque você vai ver que ele que fez todas as coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor.
muitas vezes a gente passa também por situações porque o Senhor quer nos ensinar. Amém? Às vezes o Senhor quer nos quebrantar o nosso coração. Às vezes um coração muito duro. O Senhor quer nos quebrantar muitas vezes. Amém? Então, o Senhor, Ele dá livramento. Ele dá honra. E lá em 1 Samuel 2, 3, vamos ler só uma parte do versículo. 1 Samuel 2, desculpa, versículo 30. Primeira Samuel, né, capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Deus de Israel... Deixa eu buscar aqui rapidinho, gente. Glória a Deus. Aqui, nesse 1 Samuel, aqui vocês sabem o contexto. 1 Samuel 2, aqui no versículo 30, ele fala: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família, a linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serei tratados com desprezo. E aqui, então, o próprio Deus advertindo Eli, sacerdote, sua casa. Então, aqui ele fala que honra é recíproco. Eu honro aqueles que me honram. Então, que a gente possa buscar honrar o Senhor de todo o nosso coração. Né? Que Ele seja... o nosso coração esteja nele, assim como, né, a palavra de Deus fala, honra a Deus, né, e aí ele fala sobre as primícias, porque muitas vezes no coração do homem há algo, né, que é dois senhores, né, que é Deus e a mamon, Deus e as riquezas. Então, muitas vezes a riqueza é uma idolatria no nosso coração. E aí que então ele fala que honra a Deus e Ele vai honrar a você. Porque há honra para aqueles que honram o Senhor, para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, porque Caim e Abel, ambos foram levar a oferta ao Senhor. Mas Caim levou o quê? Passado alguns dias, aí ele foi e levou a oferta dele. Pode ser qualquer oferta, depois que passou-se os dias. Mas Abel levou o quê? As primícias das suas ovelhas. Então, nasceram aquelas primeiras ovelhinhas. Esse é o primeiro, Senhor. Esse é para o Senhor. Esse é o melhor. Eu não sei o que vai vir depois, mas eu sei que esse é para o Senhor. Esse é porque o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, em tudo o que eu tenho. Então, ele honrou o Senhor. E Deus se agradou da oferta e do coração de Abel. Porque o Senhor, Ele está preocupado no meu e no seu coração, amados. Daquilo que a gente coloca em primeiro lugar nosso coração. E aí, voltando lá no Salmo 91, já estou caminhando aqui para a gente finalizar. Voltamos lá. Vamos finalizar o versículo. Salmo 91. A minha Bíblia está cheia de papel aqui, peraí, gente. Vamos deixando as anotações aqui. Então, 91, 15. Sempre que clamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que ele seja honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, diz o Senhor. Amém? O Senhor tem a salvação, mas o Senhor, Ele quer que nessa noite, né, nós tenhamos um coração que honra ao Senhor.
não é aquilo que me sobra de tempo para eu buscar o Senhor, não é aquilo que me sobra do meu dinheiro para eu ofertar ao Senhor, mas é aquilo que é de todo o meu coração. É aquele melhor tempo, sabe? Aquele tempo que você tem para buscar o Senhor com qualidade. É aquele tempo, é o secreto. É o secreto que Ele quer de mim e de você. Esse tempo que a gente pode ouvir a voz do Senhor. Amém? Aquele tempo que Ele se revela a nós. Porque muitas vezes a gente está passando por umas situações e o Senhor, Ele tem o quê? Respostas para nós. Aleluia. Muitas vezes a gente fala, Senhor, por que estou passando por isso? Por que estou vivendo isso? Mas quando eu me consagro, quando eu me coloco na presença, há resposta. Porque o Senhor fala, clama a mim e responder-te-ei. Ele responde, amados. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E eu quero declarar sobre a sua vida que você é vencedor. Amém? Não importa o que você está passando hoje. Não importa o que você ainda não alcançou. Mas o Senhor tem promessa e Ele cumpre suas promessas. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, só para a gente estar orando. Eu já estou finalizando. E a oração é uma arma poderosa no Senhor. Lembram de Daniel? 21 dias? Travando uma batalha espiritual, mas não deixou de orar. Nós, enquanto não alcançamos a nossa bênção, nós temos que orar. Olha, mas eu não consegui ainda, eu ainda não recebi a bênção. Continue orando. Continue perseverando. A gente ouviu nessa noite aqui, posicionamento e perseverança. É isso. Porque há oposições. Vão vir oposições. Porque há essa batalha, sempre houve essa batalha. E a gente vê que até próprio Jesus foi tentado. Ele não teve pecado, mas ele foi tentado. Imagina nós, somos tentados todos os dias. E todos os dias nós temos que, Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Porque não há mais condenação para nós. Mas nós precisamos ter um posicionamento de santidade, de busca, de presença. Porque em você e em mim habita o Espírito Santo de Deus. E eu creio muito que a presença do Espírito Santo se manifesta quando a igreja está assim reunida. Sabe por quê? Porque Deus ama agir na unanimidade. Todos reunidos no mesmo lugar. A unção do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo e você gera oração, você gera incenso. Então é tremendo muitas vezes, né, nas segundas-feiras aqui, né, pastora Kátia, o senhor Fernando está aqui, né, a adoração, a oração e a presença do Espírito Santo aqui, e a cura, há revelações, há testemunhos, porque onde há a presença do Espírito Santo, grandes coisas acontecem. Respostas, portas se abrem. Mas eu e você temos que ter esse compromisso de estar buscando mais intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Soberano Deus, Pai, maravilhoso, eterno, maravilhoso. Tu és invencível, Tu és imutável, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós cremos, Pai, que o Deus que é todo poderoso, Pai, para quebrar cadeias nessa noite, Pai, para dar vitória aos Teus filhos, Pai, para se posicionar, Pai, como vencedores em Cristo. Pai, que nessa noite o Senhor venha fortalecer o meu irmão, a minha irmã. Senhor, venha trazer estratégias, venha trazer, Pai, direcionamento. Venha trazer, Senhor, a armadura correta, a estratégia correta para que eles possam lutar e vencer, Pai. Nós cremos, Senhor, num Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque
cremos, Pai, que o Senhor está aqui, que o Senhor está recebendo, Pai, cada pedido, cada oração nessa noite, Pai, e que o Senhor traz, em nome de Jesus, um fortalecimento, que haja confiança, fé e descanso, Pai, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Glorifica ao Senhor, Ele é digno de toda honra, glória, louvor, majestade, somente ao Senhor, aleluia. Glórias a Ti, Pai, amém. Passo a palavra, pastor Marcos, pode encerrar? Podemos encerrar então? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, pelo tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Te pedimos que o Senhor nos leve, Senhor, em paz, em segurança. Abençoa, Pai, essa semana. Pai, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, Pai. E abençoa os teus filhos, Pai, com todas as sortes de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou em paz, que o Senhor nos abençoe.